Olá, filhos e filhas, reis e rainhas, sejam bem-vindos a mais um Pode Com Ele, o seu podcast preferido, porque aqui a gente fala de conteúdos relevantes, conteúdos transformadores e inspiradores. Estou com uma pessoa muito especial aqui na mesa hoje, especialista em compulsividade alimentar. Afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então é importante que você conheça mais sobre como ele funciona e o que você coloca para dentro. Né, doutora Tamara Ramilê? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por poder falar sobre esse assunto aqui, né, num canal que tantas pessoas possam assistir e espero contribuir bastante na conversa de hoje. Estou numa expectativa muito grande para esse episódio de hoje. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu, David Oliveira, sou especialista em comportamento humano e também vou trazer para a mesa aqui conteúdos de autoconhecimento, espiritualidade, empreendedorismo, que são conteúdos que realmente as pessoas precisam, né? A educação, ela realmente leva uma pessoa de um estado para outro estado. É o que faz ela romper na vida pessoal e profissional. E em tudo na vida, né? O relacionamento dela com ela mesma. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, segue aqui o Pode Com Ele no YouTube, segue aqui também no Spotify, no Instagram, no TikTok. Estamos nas principais redes sociais. Vamos lá. Quero agradecer também ao nosso grande parceiro oficial, a It's Flow. Doutora Tamara, o que você achou dessa estrutura aqui? Maravilhosa, incrível, bom, né? Bonita, aconchegante. Olha, 100%. Está num excelente lugar. Uau! Gente, eu quando cheguei aqui, eu fiquei encantado. Primeiro com a recepção. Você chega num lugar, é incrível. Você é bem atendido, as pessoas aqui, você vê que a sinergia do time, isso conta muito, né? Para quem quer gravar conteúdos, para quem quer produzir conteúdos e trazer seus convidados, né? Para que eles se sintam à vontade, felizes. Então aqui, ó, é o lugar certo para você que quer gravar podcast, curso, você quer produzir seus conteúdos, se lançar no digital, se posicionar de uma forma profissional, aqui é o lugar certo. Grandes pessoas já passaram por aqui, doutora. Falo grandes pessoas relevantes, da mídia também, já passaram por aqui. Tem uma pessoa que também tem um canal com um viés muito próximo do meu, que também é trazendo conteúdos sobre espiritualidade e autoconhecimento, que é a Karina Bach, que também tem um programa aqui. Então, se você quer ter um cenário personalizado do seu programa, aqui também é o lugar certo. Uau! Vamos lá. Uma honra, hein? Sentar aqui. Vamos lá. Ó, vou trazer aqui para vocês o versículo base que eu vou usar sempre nos episódios, que é Romanos 8:9. Porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por isso esse canal existe, para que a gente seja porta-voz de conteúdos realmente que venham revelar os filhos de Deus. E é sobre isso. Doutora Tamara Ramilê, quem é a Tamara Ramilê? Quem sou eu? Olha, essa é uma pergunta, David, que as pessoas levam mais ou menos uma vida inteira para conseguir responder. Verdade. E a resposta mais próxima, né, que eu consegui chegar até hoje, porque ela está em constante construção, eu sou uma consciência humana que está aqui para auxiliar outras consciências em sua evolução individual. Então, essa sou eu. Antes de ser nutricionista, antes de ser filha, antes de ser tia, antes de ser irmã, antes de qualquer coisa, eu sou uma consciência que está aqui para ajudar outras consciências humanas nas suas próprias evoluções. Então, essa foi a resposta, porque são 4, né, que os grandes filósofos já tentaram responder. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? Então, enfim, de onde eu vim? Essas perguntas regem, né, a filosofia durante muito tempo aí da nossa história. Então, parando para pensar um pouquinho, essa sou eu. Mas, né, dentro de uma sociedade, exerço uma função que é auxiliando as pessoas com a questão da compulsão alimentar. Então, muitas vezes, existe um sentimento muito conflituoso em relação à comida. Sim. As pessoas comem não porque têm fome, as pessoas comem por emoções. Então, isso acaba trazendo um sentimento de frustração ou de incompetência muito forte. Por quê? Porque não conseguem resistir ao impulso
pela comida. E isso traz um sofrimento também. Um sofrimento latente, não só pela forma física do corpo, mas também por uma questão de caráter, do tipo, eu não consegui fazer isso, eu não sou capaz, exato. Então, o caráter nesse sentido, né, de não ser capaz. Então, quando você recebe auxílio nesse sentido, você ganha potência de vida em várias outras áreas da vida. Então, quando você consegue mudar o teu corpo físico, você olha no espelho e fala, uau, eu consigo mudar qualquer coisa que eu quiser. Então, é essa potência que eu quero que as outras pessoas tenham, que descubram, né, individualmente, e que realmente atinjam o que desejam como objetivo. Uau! Olha, eu sei bem um pouco disso, né, na prática. Eu tenho o privilégio de ser paciente da doutora Tamara e aprendi coisas únicas com ela, que está refletindo realmente em todas as áreas da minha vida. A forma como eu olho para mim mesmo também, a compaixão que eu tenho comigo, com a criança interior, para quem estuda a área, a forma como você pensa sobre você, a expectativa que você tem para o seu futuro também. São várias questões aí que ajudam muito nesse processo. Antes de falar um pouco da parte técnica, doutora, antes do que você faz, do que você tem, como você tem ajudado as pessoas, quem é a Tamara Ramiller no sentido de o que construiu ela? Quais foram, na sua jornada de vida, quais foram os pontos importantes que te trouxeram até aqui? Tá, eu fui uma criança muito curiosa. Sim. Então, eu acredito que a curiosidade seja uma característica forte em mim. E ali com os meus 17 anos, acima do peso, eu queria entender como que eu comia um pedaço de bolo ou uma pizza e aquilo virava gordura. Como assim? Eu tô comendo isso aqui não é gordura, mas como que se transforma em gordura? E ninguém conseguia me explicar. E quando eu buscava ajuda médica, naquela época ainda, eram muitos remédios, né? Remédio tarja preta, inclusive. Então eu vivi esse looping de tomar remédio, conseguir emagrecer, engordava tudo de novo. Aí voltava pro remédio, engordava tudo de novo. Até que eu decidi fazer a faculdade de nutrição. Então, dentro da minha sala, eu, assim, era a única sobrepeso, sabe? Não tinha muito as meninas altas, magras, e eu meio que não me encaixava. Então, eu descobri que a parte comportamental era tão importante quanto um conhecimento científico. Perfeito. Eu já tinha acesso ao que fazer. Eu estava ali na fonte, né? Estava fazendo a faculdade de nutrição. Então, aumentou o meu conflito. Por quê? Porque eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo aplicar. Eu não consigo traduzir isso em ação. E aquilo aumentava ainda mais. Foi quando eu comecei a desbravar a área do comportamento. Tanto que quando eu saí da faculdade, eu fui procurar a Fundação Getúlio Vargas, que oferecia o curso de gestão de pessoas. Sim. Porque naquela época, isso eu tô falando de 2007, tô falando de quase 20 anos atrás. Sim, 20 anos. Sim, eu tenho essa idade. Não parece. Pois, obrigada. Há 20 anos atrás não tinha essas pós-graduações, PNL, mesmo PNL não era tão falado, sabe? Esses cursos de extensão que tem curta duração. Então eu fui procurar na FGV, fiz 18 meses de MBA para entender um pouco mais. Aí lá eu conheci psicólogos, fui fazer psicologia clínica, aí fui para medicina psicossomática. Então eu fui enveredando essa área do comportamento e fui muito feliz nessa trajetória, porque hoje eu consigo, não só com a minha bagagem pessoal, do que eu vivi, né, e como eu consegui emagrecer, mas também alinhando todo esse conhecimento que foi adquirido na trajetória. Perfeito. Então, você tem muitas formações, nutricionista, psicanalista, hipnoterapeuta também, escritora.
Sim. É um currículo forte, hein? Quando eu postei um stories com você, um amigo falou, aí sim, agora vai, hein, David? Eu gosto de estudar, David. Eu gosto de estar na sala de aula, como aluna, como professora. Ali é o meu ambiente, sabe? Nós Uma temos... eterna aprendiz, né? Porque mesmo que eu não tiver, por exemplo, um conteúdo que eu já conheço, entre aspas, deixa eu revisitar isso, deixa eu rever. Sempre tem novos insights, você nunca é a mesma pessoa tendo acesso à mesma informação. Então, aquilo vem de uma forma diferente. Então, eu gosto muito de aprender e traduzir isso, né, na metodologia. Então, essa bagagem pessoal é muito importante, porque, vamos lá, eu sei que a gente ainda não está falando disso, mas daqui a pouco a gente vai entrar no assunto de hipnose. Se você faz uma formação de hipnose, você tem acesso à técnica. Aí você fala, tá, a técnica é essa aqui, ó. Só que quando você passa com um profissional, você espera mais do que isso. Porque ele traz toda a bagagem pessoal. Então você não é só o apresentador. Você é tudo aquilo, né? Sim. Que você traz também consigo. De Tua vida, história minhas de crenças, minha vida. história. Tudo vem junto. Perfeito. Então, como você pode melhor contribuir com aquela pessoa que depositou um voto de confiança em você? Porque o paciente diante ali, né, que busca o consultório, ele está traduzindo o quê? Ó, eu estou depositando em você o meu voto de confiança. Me ajude. Então, aí você pega toda essa caixa de ferramenta e fala, como? Como vamos fazer isso? Ó, isso aqui é muito forte. Doutora, eu vou trazer algumas coisas aqui para complementar o que você falou. Diversas vezes eu tentei parar, tentei fazer uma dieta, já tive ajuda com especialistas de nutricionistas, né? Eu tive uma última experiência antes de passar esse tratamento com você, de um doutor, um especialista. O cara entendia tudo de nutrição, do organismo também, mas faltava um certo conhecimento da mente. Porque ele me passou na primeira consulta, não falando mal do profissional da área, mas é a importância do profissional ter outros conhecimentos. Ele me passou uma bateria de remédios, cerca de... Foram duas consultas que eu fiz, uma do lado da outra, né? Eu fiz com nutricionista e com nutrólogo. Juntando os dois, eu tinha que consumir cerca de uns 15 medicamentos e suplementos. Ou seja, isso ia mudar minha rotina de uma forma que só ali no dia eu já tinha certeza, eu não vou cumprir isso. Eu não vou conseguir cumprir isso. E eu percebi que não é só com ele. Normalmente o profissional que faz só a formação de nutrição, possivelmente ele não vai conseguir entender como a mente do paciente funciona. Para alguns talvez seja mais simples, né? Ele passar por um processo de dieta, para outros já é algo mais difícil. Como que você vê esse cenário hoje dos profissionais da área de nutrição e como que eles deveriam enxergar os pacientes hoje? Como que eles poderiam ajudar? Esse é um tema delicado, por quê? Porque quando a gente começa a estudar muito um assunto, a gente começa a ser defensor dele, né? Então, por exemplo, eu estou há mais de 15 anos estudando a mente, o comportamento, a padronização de ações que a gente tem. Então, quando você me fala algo, a minha tendência é jogar toda a responsabilidade. Então, não, vamos mudar algo mental, vamos fazer uma hipnose e tal. Então, se eu só tenho um martelo dentro da minha caixinha de ferramenta, eu vou achar que tudo que eu encontrar vai ser prego. Porque eu só tenho um martelo. Então, é preciso uma constante, e isso envolve disciplina, tá? Eu quero trazer mais ferramentas. A semana passada, 2 semanas atrás, eu participei do Congresso Ortomolecular. Todo ano tem. Por quê? Para lapidar a minha visão dessa parte física. Porque eu não posso considerar que é tudo mental. Mas também é mental. Eu também não posso considerar que é tudo físico. Porque não é. É também físico. É também físico. E onde que esse processo se ajusta, se alinha, sabe? Então,
Talvez essa parte de suplementação pudesse entrar num segundo momento, mas não é o que vai fazer com que você efetivamente tenha o resultado que você busca, sabe? Então, seria um papel fundamental do especialista elevar o nível de consciência do paciente sobre a história dele também, é isso? Qual seria o ponto-chave para antes do alimento? O que tem que mudar? Tem tanto, é tão profundo esse viés. É quase como uma fenda, sabe? Que aí você entra e tem um saguão enorme. Oceano, né? De possibilidade. Por quê? Quando Sim. eu me comprometo com você, então eu falo assim, pode contar comigo. E aí você um dia me liga que você tá precisando de ajuda. O que vai exigir de mim? Ajudar. Sim. Porque eu falei pra você que você poderia confiar em mim, né? Que você poderia contar comigo. O que eu percebo, geralmente, tá? E aqui, assim, é só a minha opinião, eu não sou dona da verdade, é só uma percepção que eu tenho do que acontece. Quando as pessoas não se comprometem uma com as outras, então eu me isento da responsabilidade. Então, assim, você tá passando por um maior perrengue, mas, você nem me falou nada, nem me ligou, então, assim, eu tô me ausentando Sim. ali de toda e qualquer responsabilidade. Então, se eu entendo que o papel da nutrição é só prescrever uma dieta, o problema é seu. O problema não é meu. Quem não conseguiu seguir foi você. Então, é isso aqui, ó, tchau. Ai, mas Perfeito. Poxa, foi mais uma tentativa frustrada. Então, quando eu entro com essa parte de comportamento e eu falo, você pode contar comigo, o teu problema passa a ser meu. Em que sentido? Vamos encontrar uma solução juntos. E aí a sua responsabilidade é, vamos juntos. De repente você fala, não quero ir, ok. A sua opinião vai ser respeitada. Mas o que eu percebo é muito isso, sabe? Se eu só faço uma prescrição e vão ter profissionais que vão achar isso muito errado. Como que você envolve a tal ponto? Porque a transformação, ela é trabalhosa. Sistêmica também, né? E é um processo, sabe? E demora tempo, e aí as pessoas vão tendo percepções. Então, eu não tenho muito essa separação. E tem profissionais que falam, não, Tamara, eu não concordo, eu acho que o papel é esse mesmo, você mostrou lá o caminho, quem tem que seguir é o paciente e tal. Só que o que justifica a minha existência, porque o meu compromisso, no fundo, não é com o David. O meu compromisso é muito além. Tá entendendo? Tem a ver com o meu propósito. Sim. E aí, eu faço também por mim. O propósito te leva a buscar novos conhecimentos, ferramentas. Sim, e eu me comprometi com o quê? Em ser uma consciência que auxilia outras. E esse compromisso não é pessoalmente com você ou com outros pacientes. Esse compromisso é comigo e com uma força maior, que eu chamo de Deus. Uau! Falando dele, o quanto que você percebe que o mundo material físico, né, eu falo o nosso corpo, estando bem, estando mal, influencia na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus? Influencia, porque assim, a nossa mente, ela é capaz de conectar com a mente de Deus. E aí a gente tem vários caminhos. A oração é um deles, o jejum é outro. Então são caminhos que a gente tem como possibilidade. Só que imagina que a nossa cabeça, a nossa mente é um MacBook. Então ele funciona no sistema Apple. Sim. E o nosso corpo é um Windows. Então ele funciona no sistema Android. Aí você vai falar, Tamara, um não é compatível com o outro. Então, não sincroniza. Pois é. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar. Então, alinhar a mente com o corpo. Então, é esse o processo, Perfeito. sabe? E isso passa por onde? Pelo autodomínio. Então, a nossa atenção é o ativo hoje mais cobiçado, né? As pessoas querem chamar a atenção, Sim. porque querem atenção para si. Ok. O teu foco de atenção é um só. Por mais que você tenha 70 mil pensamentos por dia, você tem
uma atenção específica em cada um. Sempre uma atenção. É sempre um. Então, são 70 mil pensamentos, mas um de cada vez. Perfeito. Então, existe algo além da atenção, que é a sua consciência. E é essa consciência que percebe para onde a sua atenção está sendo focada, que consegue mudar. Então, o que eu pego no consultório, né? Pacientes que têm pensamentos recorrentes em comida. Eu acordo pensando em comida, eu como pensando em comida, eu trabalho pensando na próxima refeição. Então, assim, um pensamento recorrente em comida. Ok, tenha consciência disso, porque já vai ser o primeiro passo para que você consiga dominar isso. É igual a televisão. Você tá passando um canal que você não gosta, o que você faz? Você muda, você pega o controle e muda. Então é esse controle que tem que ser pego e mudar, que isso é a consciência, esse é o trabalho da consciência. E como que a pessoa, eu sei que você talvez já falou, mas o que a pessoa precisa para ter esse controle? Conhecimento, percepção. A percepção do o que eu tô pensando. Porque se a gente deixar a nossa mente, ela tem a tendência de ser uma espiral para baixo. A nossa mente vai para baixo. Como espécie, nós aprendemos a ler o ambiente com ameaças, com o que pode aqui comprometer a minha sobrevivência. Então, a mente ela é sempre catastrófica, sabe? Vai sempre te levar para o pior lugar possível. Sim. Que é a nossa parte animal. Então, a gente tem que ter um trabalho sempre de ir elevando a isso, que é a nossa outra porção, né? Nossa porção divina. Então, o primeiro passo é, por que eu tô pensando em comida? Por que eu tô pensando em comida de novo? Calma, eu comi há 1 hora atrás. Não é hora disso. Então, essa autodisciplina, esse autocontrole, autodomínio. E dá trabalho. É igual o navio. Quanto maior o navio, mais tempo ele vai demorar para mudar a rota. Mas se você não começar, ele nunca vai mudar a rota. Então, assim, Uau. É moroso, mas a gente vai mudando. Então, esse começo, eu estou indo para cá, eu tenho que ir para cá. Então, esse começo, ele vai exigir mais esforço, porque daqui a pouco a mente vai entender. Nós temos uma capacidade absurda de adaptação. Então, a mente vai sacar o que você está querendo dizer para ela. Ah, beleza. E aí, ela vai contribuindo com isso, sabe? Mas aí entra o quê? Autossabotagem. Às vezes as pessoas têm pena delas mesmas. Ai, mas coitada de mim. Olha esse trabalho que eu faço. Olha esse relacionamento que eu tenho. Olha o meu dia a dia. É pesado demais. Eu mereço um docinho. Eu mereço uma comida. E esse mereço nunca dá certo. Nunca vai dar certo. E a soma nunca termina, né? Não. Você come 1, 2, 3. E você teve um dia bom, você vai lá e eu mereço. Aí você teve um dia ruim, você vai lá e eu mereço. Então, não tem fim. Sabe? É uma mentirinha que vai sendo contada que te conduz pra onde? Pra um lugar que você não quer estar. Então, perceba o lugar que você tá. Sabe? Calma, respira. Quais resultados eu tenho hoje na minha vida? Poxa, são resultados que eu não gosto. Então, vamos fazer algo diferente? Por quê? Porque você não pode ter novos resultados imediatamente. Mas se você continuar plantando as mesmas sementes, você vai ter as mesmas colheitas. Então, se você começar a plantar sementes diferentes hoje, que é o novo hábito, né? Tamara, eu já comprei a balancinha. Tamara, eu já tô sentando para comer. Olha, eu tô comendo devagar. Essas são as novas sementes. Elas vão brotar e elas vão dar novos frutos. E é assim que a gente vai indo, sabe? Uau. Um ganho muito, muito grande que eu tive com você é que hoje, quando eu vou me alimentar, realmente eu vou para a mesa e eu imagino o alimento, ele passando pelo corpo, sabe? As células. Eu fico imaginando a importância disso, sabe? E quantas vezes eu comia por comer descontroladamente só para saciar um desejo, uma emoção. Então, hoje, quando você come de forma consciente, você vê o domínio, o controle, sabe? Esse autodomínio que você falou. Isso é real, isso é possível. E eu quero te agradecer demais, que foi conhecendo você que eu consegui acessar isso. Obrigada. Muito obrigado. E assim, é interessante você falar, né? Eu vejo o caminho que o alimento faz dentro do meu corpo. Imagina cada célula. Chegou nutriente. É assim mesmo. E quando eu olho o alimento, muitas vezes eu penso o caminho que ele fez até chegar ali. Então, quem plantou, quem colheu, né? Por onde passou. Então, também
É o trabalho de muitas pessoas até o alimento estar ali. E é um trajeto honroso, né? Que está ali para te alimentar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ou assistir alguém próximo, ou não sei se você já passou por isso. O comer compulsivo. Ele é muito, muito feio. Assim, A pessoa comendo muito rápido, nem respira às vezes, nem não respira. presta atenção. E a boca já tá cheia e vai e come mais e tal. Exatamente. Eu já passei por isso, David. Eu já passei. Eu fui assim a vida inteira, basicamente. Então, assim, quanto maior a mordida, não era comer pedacinho, nada. Ou muitas vezes garfo e faca, não. Era o comer com a mão também. Então, por exemplo, você tá aqui, pipoca, era de punhadão, assim, sabe? Então era assim, botar pra dentro. Parecia que era um vazio interminável e eu queria colocar algo pra dentro e essa coisa era comida. Então, o que falta preencher, sabe? Porque recorrentemente a pessoa vai fazer isso e vai perceber que o alimento não é a solução. E acaba se tornando um novo problema. Porque num curto momento geram outros problemas. Num curto espaço talvez não, mas assim, vai se padronizando, né? Sim. Então, onde eu estou? Quais são os meus resultados hoje? Não gosto, então vamos mudar. E isso é a autorresponsabilidade. E aí você vai falar, Tamara, dá um trabalho. E eu vou falar assim, dá trabalho. Tá. Mas estar onde você não quer também dá trabalho. Desejar uma vida que você não tem ainda também dá trabalho. Sabe? Então, trabalho por trabalho, horas, opte por aquele que vai te levar adiante. O trabalho nunca vai cessar, né? Nunca vai acabar. A gente tem que escolher qual trabalho que eu quero fazer. Muito bom. Excelente. Tem paciente no consultório que tem uma ilusão. Isso a gente vai trabalhando também passo a passo. Quando eu for magra, eu não vou ter mais problemas. Quando eu for rica, eu não vou ter mais problemas. Sempre assim, quando alguma coisa acontecer. O problema vai acabar. Aí, eu gosto muito dessa história, porque foi uma história que me impactou. Sim. Eu atendo um paciente em terapia e ele chegou muito bravo, David. Ele chegou muito bravo um dia. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, eu tenho que gastar 6 mil reais de tinta. Eu falei, nossa, mas eu não sabia que tinta era tão cara assim, né? Ele, eu vou ter que repintar meu barco inteiro. Aí eu falei, é mesmo? Porque é uma tinta específica que não grudam cracas. A craca é aquele tipo de concha. E se a craca ficar, fura o casco do barco. Então você tem que passar uma tinta específica, Sim. X. E ele ia ter um gasto de 6 mil reais naquele mês por conta disso. E aí eu parei, pensei, eu falei, só tem esse tipo de problema quem tem um barco. Então, essa reclamação, né, essa expectativa de, quando eu for rica, eu não vou ter problemas. Então, você vai ter problemas de uma pessoa rica. São outros níveis de problema. Né? São outros níveis de problema. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os problemas não acabam. Sim. Eles mudam, mas eles não acabam. Então, é até uma visão um pouco inocente da vida, do tipo, depositar uma expectativa de, quando eu chegar ali, eu vou estar com a vida resolvida, acabou, não vou ter mais problema, não vou ter mais conflito. Então, vai continuar tendo, só que num outro nível, num outro patamar. E esteja pronto para isso, porque viver é assim, né? E que bom. Então, às vezes, essa pena e essa autossabotagem vem muito desse pensamento mágico, sabe? De quando tiver e tal, e de repente a pessoa até atinge e descobre que não é como pensou que fosse. A vida não é como a gente gostaria que ela fosse. A vida é como ela é. A realidade é como ela é. E isso faz com que as pessoas também não saibam viver o agora, o presente. Por que você acha que muitas pessoas têm esse desafio de viver o agora? Eu não sei se as pessoas conseguem suportar, né? Aí entra muito a questão do autoconhecimento. Porque tudo que você vive hoje, tudo que eu vivo hoje, é resultado das minhas escolhas e das minhas decisões. Sim. E de repente, se você escuta isso, ou se você está escutando isso e fala, não, por conta de fulano, é porque outra pessoa mentiu pra mim, é porque um sócio me passou a perna, é porque o relacionamento não tá bom.
tendência a terceirizar, ela pode até funcionar por um determinado momento, mas o fato é, em algum dia, você vai olhar e vai falar assim, a bola tá comigo. Eu vou chutar para fazer o gol. Fui eu que fiz as escolhas. Eu que fiz as escolhas. Você mudou de estado. Sim. Poxa, uau, sabe? É uma mudança física muito simbólica. Sim. Tem pessoas que terminam relacionamentos porque aquilo tá indo para um lugar que não é o desejável, né? Então, assim, a gente precisa tomar as rédeas. E tudo bem, porque quem melhor que você para decidir a tua vida? Tá nas mãos certas, sabe? E aí, de repente, alguém fala, mas eu não me sinto tão apto, né? Eu não me sinto preparado. Então, se prepare. Porque eu acho justo um adulto dar conta. O adulto tem que dar conta. Emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. O adulto saudável dá conta. E dá conta, inclusive, da própria saúde. Eu tenho que cuidar de mim. E fazer a minha própria refeição é um reflexo disso, de um autocuidado, sabe? De um carinho que eu faço, de colocar a mesa, de colocar um prato bonito, de usar os talheres, sabe? Então, faz parte de você ter as rédeas da tua vida e você fazer acontecer. O que você falaria sobre maturidade? Maturidade seria a pessoa ter domínio, governo sobre algumas áreas, que algumas pessoas podem ser maduras para alguns assuntos, outros não. O que você diria sobre maturidade? Maturidade, autodomínio. Autodomínio, porque às vezes a pessoa pode comer e virar para mim e falar assim, Tamara, eu decidi que é isso que eu quero comer. Agora, olha só, nossa, há uns dias atrás, veio uma terapeuta e ela estava do meu lado. Então, quando você fala... Pô, a pessoa é terapeuta. Então, já tem ali um título que você julga. Quer dizer, eu julguei, né? Então, tem um nível de autoconhecimento. E essa pessoa descobriu que eu era nutricionista. Que eu tinha formação de nutricionista. Então, além de terapeuta, nutricionista e tal. Aí, as pessoas meio que já se justificam, sabe? Ai, mas então... É que eu sou assim porque o meu marido... me atrapalha, ele não me deixa emagrecer. Pô, você escuta isso de um terapeuta. Então, não, né? Não, né? Então, se ela falasse assim, Tamara, eu gosto de comer e eu decido, eu estou no momento da minha vida que eu decido e eu quero comer. Por quê? Porque ela tem a autorresponsabilidade. Não joga pro outro, né? Eu respeitaria mais do que o que aconteceu, do que jogar pro outro, entendeu? Ah, porque os meus filhos têm horários malucos e aí eu não consigo fazer dieta. Então, comer, a pessoa precisa comer todo dia. Sim. Certo? Aliás, a comida é um vício mais difícil de tratar versus cigarro, álcool, drogas. Por quê? Porque você continua comendo. Então, você trata o vício com o próprio vício. Sim. Todos os outros, você passa pela abstinência e segue o tratamento, né? Seja internado, seja com medicação e tudo mais. Agora, a comida, você não pode parar de comer. Você não pode ter abstinência de comida. Então, aconteceu isso recentemente e eu fiquei pistola. David. Não Você admirou tanto pelo currículo, pelo nome, pela posição, mas... Não tem o autodomínio. Então, eu acho que a maturidade passa... Por mais que você queira fazer uma coisa, assuma. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso. Responsabilidade. Ok. Eu não tenho nada a ver com as tuas decisões, sabe? Se alguém vem me pedir ajuda, eu oriento o caminho, eu me comprometo. Mas a partir do momento que eu falo assim, não quero mais, eu quero seguir uma outra rota, tudo bem também, sabe? Mas não terceirizar. Então, eu acho que o reflexo da imaturidade é a terceirização dos problemas. Então, pessoas maduras são autorresponsáveis. Sim, com Elas certeza. assumem a sua posição de governador da própria vida, né? É a pessoa que é protagonista. Ela assume, não, o que eu vivo está relacionado às escolhas que eu fiz e às que eu estou fazendo. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Vou falar sobre um tema que é muito falado também por alguns especialistas. Estamos na geração dopamina? O que você tem a dizer sobre isso, doutora Tamara? Eu tenho a dizer que sim, que estamos. E
é preciso tratar isso, né? As coisas cada vez mais imediatas, mais estimulantes, e isso não vai levar para um lugar bom, porque é impossível viver nessa frequência o tempo todo. Toda hora as pessoas buscam algum estímulo, né? É. E o quanto isso pode ser prejudicial na saúde da pessoa, do ser humano. Então, tudo que mais uma vez eu reforço, tá? Tudo que eu tô falando é fruto de reflexões pessoais, então eu não tô aqui para defender verdades absolutas e tal. Mas eu percebo que a vida acontece num outro ritmo. Então, a frequência mental, por exemplo, se a gente vive em beta, que é essa questão, né, do estímulo e tal, primeiro que um cansaço muito alto vai vir mais facilmente. Sim. Então, existem frequências cerebrais que são mais baixas, ou seja, são mais tranquilas. E as melhores decisões são tomadas nessas frequências, né? Onde você pode avaliar melhor o teu cenário, você pode ponderar mais quais são todas as possibilidades. Então, eu acredito realmente que a vida acontece com outro ritmo, sabe? Sim. Então, essa frequência... E autocobrança excessiva também, tem vários fatores que ajudam a acelerar esse... Então assim, desacelerar é essencial. E é uma questão de autodomínio também. Porque pensa num carro, um carro que está em alta velocidade, é mais fácil ou é mais difícil de ter domínio sobre a máquina? Mais difícil. É mais Quanto difícil. mais velocidade, mais difícil. Exatamente. Assim também é na nossa mente. Então, se você está numa frequência muito, muito acelerada, você tem mais dificuldade de ter essa tomada de rédea, sabe? Sim. Então, desacelera, observa essa auto-observação. O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô pensando isso? Quais são as minhas motivações? Por mais que você descubra que essas motivações não sejam tão nobres, sabe? Eu tô fazendo isso porque eu quero provar. Eu tô fazendo isso porque eu preciso... nesse momento, sabe? Sim. Ok, a gente tem um lado muito bom, a gente tem um lado que não é tão bom assim e faz tudo parte, né? Sim. Agora, quem é você diante desses desafios? Então, uma vez que eles são descobertos, se você não quer ser essa pessoa, é hora de mudar a rota. Então, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma motivação para fazer, sei lá, uma atividade que é mais para status social. Tá, por que eu quero isso? Porque eu quero provar que o sucesso, sabe? Eu quero passar mais credibilidade. Então, quando eu descubro esse tipo de motivação, um passo atrás, sabe? Então, talvez esse tipo de motivação não vai me levar para um lugar bom. É igual aquela pessoa... com bens materiais, né? Então, compra o carro, depois compra uma casa maior e compra pertences cada vez mais valiosos e aí troca de novo o carro e tal. E essa via, ela não tem fim, porque vai ter sempre alguém com um carro melhor que você, Sim. Vai ter sempre alguém com uma casa melhor que a sua e o que você quer, de fato, provar com isso, sabe? Então, calma, desacelera, observa. Quais são as motivações que estão me fazendo olhar para isso desta forma? E muda a rota. Então, não é não errar. Quem é você diante do erro? Eu escolho ser alguém diferente. Ok. Perfeito. Então, acho que isso diz mais sobre nós do que as próprias ações quando não pensadas. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Eu sou especialista em perfil comportamental. E eu encontro alguns padrões, assim, em alguns perfis, né? Você vê pessoas mais impulsivas, os influentes, os dominantes. Eles, no caso, o dominante está sempre atrás de desafio, né? Então, nessa geração onde é tecnologia, onde eu tenho que estar resolvendo coisas toda hora, isso também influencia, né? No caso, ele se conhecer, ele entender o perfil dele, o temperamento, porque tem a questão de temperamento, que é um outro estudo. Ele se conhecer, ele ganha uma capacidade maior de ter esse autodomínio. Faz sentido? Total.
conhecer a história dele, o que influenciou na formação dele como indivíduo. E hoje, com o conhecimento, com o nível de consciência mais elevado, ele já entende. É como se ele encontrasse alguns botões dentro dele que ele pode acionar. Faz sentido isso? Faz. Aí acionar ou desativar também. Sim. Porque, essa foi uma programação instalada Sim. que já não me serve mais. Então, vamos lá. Nessas competições, você falou de um perfil mais impulsivo. Eu quero saber quem tem mais seguidores, quem tem mais likes ou visualizações e tal. A gente pode continuar com a mesma motivação. Então, você quer um crescimento constante, mas a gente pode trocar. Quem impacta mais a vida de outras pessoas positivamente? Sabe? Então, isso... Você muda o ponteiro, né? A motivação. Então, traz um pouco mais de significado. Não, Tamara, eu quero o número de seguidores, eu quero isso. Tá bom. Aí é uma escolha da pessoa. Mas, de repente, você ou eu não possamos continuar ajudando. Porque é um nível de consciência que tá... Sim. Né, que não quer buscar o além, uma evolução maior. Então, isso acaba comprometendo, né? Se você quer continuar nisso, tudo bem. É uma escolha sua e eu respeito. Mas, por esse caminho, eu já não posso transitar. Eu escolho transitar por outro. Sim. Tem uma frase muito utilizada por Napoleão Hill, que é o ritmo hipnótico, né? Fala muito no livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro foi revelador para mim. E eu percebi que eu estava no ritmo hipnótico ali, com a comida, né? Com a compulsividade. E só a consciência, você levar realmente o nível de consciência, você consegue tomar o controle. O que você diria para as pessoas que ainda não têm o controle da vida delas, não só sobre alimentação, sobre as outras áreas da vida dela, que às vezes ela pode se sentir impotente? O que você tem a dizer para essas pessoas? Muito bem, muito obrigada por essa pergunta. E se essa for a sua dúvida, eu acredito que nada acontece por acaso. Então, pontualmente, você tinha que estar aqui ouvindo o que temos a falar. David, o primeiro passo é você perceber que você está indo por uma rota que você não quer. Então, quando você leu esse livro, por que te impactou tanto? Porque você percebeu que aquilo ali te representava. Então, aquelas palavras, eu estou num ritmo hipnótico, eu me reconheço aqui. E aí você escolhe fazer algo diferente. Sim. Então, é a mesma coisa, é o desacelerar, onde que eu estou, quais são os resultados que eu tenho hoje e escolher fazer diferente, sabe? E vai exigir um pouco mais de trabalho no começo, mas hoje talvez você não se reconheça mais naquelas páginas. Sim. Você já sabe que você está diferente, você já sabe que o teu caminho está sendo trilhado num outro destino. Então, o fato de você se perceber no lugar que você está, com coisas que você não gosta, talvez com uma função que você não goste, é o ponto de partida, é o suficiente para que você consiga mudar. E aqui entra a palavra acreditar. Então, quando você usa o seu cartão de crédito, sim, e você paga a fatura depois, o que o cartão de crédito está fazendo? Ele está acreditando que você vai pagar. Isso, então ele está te dando o crédito antes de você efetivamente pagar. Então, quando você acredita num futuro que você ainda não tem, você está colocando crédito na sua própria vida. Uau. Sabe? Uau. Então, e eu vou te falar, a fatura chega de todo modo, né? Vai chegar. Ela vai chegar. Uau. Então, chega o dia lá de pagar. Então, realmente, o que nós estamos construindo, sabe? E tá nas nossas mãos, e que bom que tá na nossa... Porque aí você pode até ter um momentinho de bode, de tipo, ai, que preguiça, tal. Sente essa preguiça, vive essa preguiça, e depois você levanta e faz acontecer, sabe? Porque não tem problema que dá preguiça, mas faça, entendeu? Não fica com ela, porque tem pessoas também que ficam over and over and over again, aquele mesmo sentimento, e nunca começam. Ficam postergando, né? Perfeito. Doutora Tamara, tem tantos assuntos que eu gostaria de falar com você. E eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os momentos
que você se sente realizada, que você tem um sentimento forte sobre o seu propósito? Quais são esses momentos? É dentro do consultório, quando eu entrego um tratamento. Certamente. Teve alguma história que impactou a sua vida? Ah, sim. Teve um caso assim bem... E aí já mesclou, né? Não só físico, mental. Tinha uma questão espiritual muito forte ali. E eu acredito em sequestros espirituais. Então a pessoa... ela estava num lugar bem ruim, assim. E aquilo foi o melhor de mim, sabe? Quando você espreme um tomate... O que sai? Sai a polpa, né? A polpa do tomate. Você tem o quê? O molho do tomate. Quando você espreme a azeitona, você tem o azeite. Sim. Então, meu objetivo é assim, quando você espreme a tamara, eu quero que saia amor. Então, são nos momentos de pressão, né? São nos momentos onde você é mais desafiada que tem ali o produto do teu ser. E eu percebi que aquele tratamento exigiu o que eu podia dar. E aquele era o meu limite. Então, foi esse o produto que eu encontrei de mim mesma. E eu fiquei muito feliz de poder contribuir com a vida, né, da outra pessoa. E de descobrir em mim vertentes tão valiosas, né? E úteis. Sim. A gente percebe o nosso valor também nesses momentos, Sim. né? Sensacional. Nunca é uma via de mão única. Eu que o diga. Sempre uma via de mão dupla. Sim, sim. E é bonito isso, né? É o quanto um ser humano pode impactar na vida de um outro ser humano. Porque, às vezes, fora desse contexto, a gente vê um ambiente tão competitivo, né? Sim. As pessoas podem estar bem, mas nunca melhores que eu, sabe? Você pode estar ótimo, mas como assim você está melhor que eu? E aí aquilo é um ambiente muito competitivo. Então, onde tem essa competitividade, não existe colaboração. E eu não consigo atingir o meu potencial sozinha. O meu potencial é através do outro. Então, eu preciso do outro, sabe? Perfeito. Eu preciso estar no ambiente... E Deus está no outro também. Também. É uma forma de você se relacionar com Deus. Exato. Então eu preciso de cooperação, sabe? Onde tem competitividade, não tem cooperação. Por que o outro vai cooperar para ser melhor que eu? Então é meio que isso que a gente encontra aí fora, né? Talvez esse excesso de competitividade vem muito de uma pessoa que ainda não encontrou o seu valor, a sua identidade, né? Absolutamente sim, uma pessoa insegura. Sim. Então ela tem que competir com o outro para se sentir melhor. Uau. Isso é forte, hein? Doutora Tamara, 3 dicas para quem está ouvindo agora esse podcast, que vai mudar a vida dela, de coisas que você fez na sua vida, que tem transformado a vida das pessoas que você tem conhecido e tem conectado. 3 coisas que ela precisa fazer para mudar de vida hoje. 3 coisas que alguém precisa fazer para mudar de vida. Bom, a primeira coisa, assim, acreditar. Acreditar que é possível mudar. Fé. Eu acredito em Deus, né? Então, meu pilar principal, eu não me reconheço sem ele. Então, é uma coisa muito... se eu não tiver, eu prefiro não existir, sabe? É nesse nível. Então, a minha construção foi muito nesse sentido. Então, acreditar que é possível. Porque eu percebo que muitas pessoas não conseguem emagrecer porque deixaram de acreditar que conseguem. Então, quando você já parte de um princípio que você não consegue, aquilo realmente é impossível, né? Nem você acredita. Então, não, eu consigo. E talvez encontrar alguém que te ajude a voltar a acreditar. Isso, né? Tem pessoas que se decepcionam no amor e param de acreditar em relacionamentos. Volte a acreditar. Você não vai encontrar uma pessoa não acreditando que aquilo é possível. Então, da mesma forma, emagrecimento. Acredite que é possível. Sim. Né? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo, se observe. Porque nós não somos seres muito...
quando você usa muita imaginação, muito criativos. Nós não somos. Nós temos padrões. Então, você compra as mesmas coisas no mercado, você come nos mesmos horários. Então, existem rotinas, padrões. hábitos. Isso. Mapeie. Quando você usa o aplicativo de rotas, Sim. pode falar o nome? Pode. Waze. Você tem um lugar que você sai e você vai chegar no outro. Então, ele te dá uma rota, um caminho. Mas por que ele consegue te dar esse caminho? Porque ele tem um mapa. Então, qual é o meu mapa? Quem que eu sou? O que que eu gosto de comer? Quais são os horários? Então, é importante que você coloque isso no papel. Sabe, tem gente que faz por aplicativo. Não, coloca no papel, porque você vai ter uma visão diferente. E ali você consegue já estipular pequenas mudanças. Por exemplo, beber água. Beber água é uma baita mudança, que as pessoas falam, vou passar um mês só observando que eu tô bebendo mais água. Você vai ver a mudança que isso vai trazer na sua vida, sabe? Então, esse seria o segundo passo. Então, primeiro, acreditar. O segundo, mapear. Porque só tendo mapa a gente consegue ter uma rota. E o terceiro seria comer devagar. Então, se policiar para comer devagar. Respira fundo na hora de comer. Descansa o talher, come sentado, Desliga nada o de celular, comer em pé. coloca o celular longe na hora da alimentação. Muito Então, bom. respeitar esse momento que você está nutrindo o teu corpo físico. Essencial também. Ótimo. Esses seriam os 3. Perfeito. Eu vou complementar com 4. Procura uma ajuda profissional. Procura quem pode te ajudar. Eu, David, precisei mudar alguns ambientes e precisei estar aberto também, né? Então, eu acho que quando você também tem intencionalidade na sua comunicação, você atrai pessoas, você sabe que cada pessoa pode entregar. E foi incrível a forma também como eu te conheci, né, doutora? Eu fiz boas amizades, bons relacionamentos, conheci uma pessoa, essa pessoa me fez conhecer você, e a partir dali a gente criou um laço e começamos esse tratamento. Então, às vezes tem pessoas incríveis do seu lado, você não está percebendo. Muito bom. Né? Maravilha. Agora, se você pudesse deixar uma única mensagem para o mundo, qual seria? Tenha curiosidade sobre você mesmo. Tenha esse olhar curioso com as tuas coisas. Sabe? Quem é você? É tão interno isso, é de dentro para fora. Você não vai encontrar essas respostas externas. Sim. Essa curiosidade, né? O que você faz? Por que você faz? O que você gosta? O que você não deixa de fazer, que gostaria muito de fazer? Outro dia eu perguntei para uma pessoa muito próxima, qual que é seu hobby? Eu não sei. Como assim? Eu não sei. O que você gosta de fazer? Não tem muita coisa na vida que me estimule. Isso é muito triste. Então, que nunca percamos esse olhar curioso, sabe? E que a gente possa ter dentro de nós mesmos, porque aí sim vai estimular o autodesenvolvimento, assim vai puxar uma corda ali muito positiva de coisas que você ainda vai conquistar. E eu vou te falar isso que você falou agora, eu acredito que eu tenho isso muito forte dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. E foi no momento que eu comecei a ler um livro que eu falei, uau, existe um monte de coisa dentro de mim que eu não sabia. E foi onde eu comecei a buscar o autoconhecimento. E essa dica realmente é muito valiosa. Então você que está assistindo aqui o Pode Com Ele, esse episódio de hoje, o que você achou de mais interessante aqui? Compartilhe aqui, comente aqui nos comentários aqui do YouTube e também nos nossos canais aqui no Spotify também, a gente está no Spotify. O que mais tocou você? Você tem alguma pergunta para a doutora Tamara? Deixa aqui essa pergunta, que ela também pode te responder. E quem quer te seguir, doutora? Eu tô no @Tamara Hamle, que é Tamara comum, né? Sem H, sem nada, HAMNLE. Ótimo, vou deixar aqui também na descrição. E o site www.tamarahanle.com.br. Excelente. Então, pessoal, hoje a gente aprendeu sobre vários assuntos. Foi uma conversa incrível. Muito obrigado, doutora Tamara, minha te amiga. Agradeço. Hoje a gente falou sobre vários assuntos, sobre fé, principalmente, né? A fé é você acreditar que você pode, que você consegue. Só que às vezes quando você está num ambiente que não te favorece, às vezes essa fé pode cair, você pode esfriar sua perspectiva, sua esperança de futuro.
Eu, David, precisei algumas vezes sair de certos ambientes, porque o ambiente ele drena, né? Quem estuda física quântica sabe o quanto isso é poderoso. Então, será que os ambientes onde você está te favorecendo para você cuidar da sua saúde, né? E você também, vamos falar de frequência. Às vezes você está no meio realmente de pessoas com uma frequência muito baixa. Aí a maioria não cuida da sua própria saúde. Será que você está no momento de cuidar dessa área da sua vida? O que você vai fazer agora? Quais ambientes você vai escolher para estar? Quem você vai pedir ajuda? Né? Aí a gente fala também sobre curiosidade. Existe um universo dentro da gente. Exatamente. E às vezes a gente só se encanta com o que a gente vê fora, né? E eu, quando comecei a me perceber, doutora, e você também faz parte desse processo, eu comecei a ver a pessoa encantadora que existe aqui. E existe um ser humano extraordinário dentro de você. Às vezes você pode ter parado em algum momento da vida, um erro que você cometeu, uma escolha errada que você fez, e você se identifica com aquilo. Aí acha que aquilo é você. Não. Foi uma escolha que você fez, e se você ainda está em vida, está respirando, é porque existe uma oportunidade de você fazer diferente. Certamente. Então, a gente aprendeu muitas coisas aqui. Para quem quer entender mais sobre o trabalho da doutora, eu super indico. Eu nunca vi nada igual, nenhuma experiência igual nessa área. Já tentei algumas vezes, já fui em alguns profissionais. Nada gerou tanto impacto na minha vida como esse tratamento com você. E eu tenho certeza que isso vai mudar muitas vidas também. Obrigada por se permitir. Obrigada por esse feedback. Eu agradeço muito mais. Quero agradecer a todos os bastidores, a todos que estão aqui, a Kelly, Fernando. Tem uma galera aqui também na mesa operando. Tem assim um time, né, para acontecer, para que essa mensagem chegue. Tem muitas pessoas envolvidas. Então eu quero agradecer a todos por participar. A It's Flow mais uma vez, por contribuir, por ser uma fonte tão importante, né, para as pessoas que às vezes têm uma mensagem, carregam, mas não sabem como levar essa mensagem. Então aqui eu tenho aqui uma estrutura de excelente qualidade que, graças a Deus, foi nos proporcionado. Então é isso, pessoal. Quero lembrar mais uma vez de vocês o propósito desse canal, que é educação. Trazer informação relevante para você que está no momento da vida que você quer se conhecer melhor, você quer ajudar outras pessoas, você quer se conectar com Deus, relacionamento. Eu vou te falar, doutora Ramile, que conhecer a Deus através de relacionamento foi uma das coisas mais transformadoras que mudaram a minha vida. Então eu creio que muitas pessoas precisam acessar isso. Então é um dos objetivos desse canal, e eu vou trazer muita gente também, outras pessoas que vão vir aqui para agregar com esse tema. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a Deus. Amém. Mais uma vez por esse episódio. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui agora. Um forte abraço. Obrigado, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Pessoal, até um próximo episódio. Tchau, tchau.